Vocês vão entender o porquê eu estou com essa camisa do Boca Juniors. Vocês lembram quando eu falava, será que Barreiro vai continuar no Fortaleza? Tem mercado no futebol sul-americano. Para um time que disputa a Sul-Americana, no futebol argentino, no futebol paraguaio, no futebol chileno. Para times que disputam a Série A, por exemplo, ele tem um mercado muito maior do que o patamar atual do Fortaleza. E eu falava, Barreiro não deve continuar não. Pochettino, será que vai ser o próximo? Fica esse ponto de interrogação. Eu vou além, eu botaria até uma exclamação. Eu acho que Pochettino não termina a temporada sendo jogador do Fortaleza. A não ser que ele queira muito ficar na cidade, se adaptou muito bem ao clube, gosta da torcida, quer fazer estreia nessa temporada, colocar o Fortaleza de volta à Série A. Mas difícil, tem mercado, meu amigo, também. Em clubes da Série A, em clubes que disputam ali uma Libertadores na fase de grupos, em clubes que disputam uma Sul-Americana, por exemplo, e que ele chegaria num time ali no Lanús da Argentina, sei lá, num Defensa e Justiça, chegando para se titular absoluto, jogando na Sul-Americana, por exemplo. Tô citando exemplos aleatórios, tá, gente? E tem a possibilidade de Tomás Pochettino também sair. Jogadores que têm mercado de Série A e futebol sul-americano, é muito difícil clubes de Série B conseguir sustentar um jogador do patamar de Barreiro e também de Pochettino. E a informação publicada pelo César Luiz Merlo. Adiós, nueve. Gostaram do meu espanhol? Tô deitando, irmão. Em uma negociação marcada por reviravoltas, o Boca Juniors acabou acertando a contratação do atacante paraguaio Adam Barreiro, do Fortaleza. A informação é do jornalista César Luiz Merlo. O nosso Fabrício Romano sul-americano. Nos últimos dias, os chineses, me perdoem aqui que eu tô deitando no espanhol, já falei para vocês, realizaram uma oferta de 3 milhões de dólares, cerca de 15,5 milhões de reais. Que fase que tá o dólar, hein, meu irmão? Já caiu, já foi 6, já bateu em 6 e pouco, agora tá em 5,10, 5,15, 5,20, né? Cerca de 15,5 milhões de reais. Enquanto o Leão do PC apresentou uma contraproposta solicitando pagamento de 4 milhões de reais. Ou seja, 4 milhões de dólares, na verdade, que daria ali cerca de 21 milhões de reais. Ou seja, o Fortaleza tava esticando a corda, né? Isso aí tá escancarado para todo mundo. E assim, muito mais do que ele vale, inclusive, na minha opinião. Após a avaliação argentina diante da pedida cearense, as tratativas esfriaram. Claro, ninguém é burro de pagar 21 milhões de reais num atacante ok de 29 para 30 anos de idade já, pelo amor de Deus. Aí a diretoria tricolor passou a considerar a proposta oferecida pelo Boca Juniors Peraí. As tratativas esfriaram e a diretoria tricolor passou a considerar a proposta oferecida pelo Boca Juniors, né, pelo clube de Buenos Aires. A proposta anterior de 3 milhões de dólares. No entanto, o atleta deverá assinar contrato de 3 anos com possibilidade de renovação por mais uma temporada mediante o desempenho em campo. Ou seja, mais uma peça importante para o Ceará, para o Fortaleza na Série B, que está de saída. Mas assim, velho, mais dinheiro que está entrando no clube, né? Não é possível que não vai dar para pagar dívidas e contratar jogadores de qualidade. Eu acredito que sim. Inclusive, o Fortaleza contratou recentemente Gabriel Fuentes, que estava no Fluminense, que disputa a Libertadores, e contratou Luiz Fernando, que conseguiu acessos aí recentemente com o Atlético Paranaense. E é até um jogador de um patamar de Série A, para quem briga para não cair para a Série B. Luiz Fernando e Gabriel Fuentes foram duas excelentes contratações. Hoje o Fortaleza lá no ataque tem GB, que é fraco tecnicamente falando, é limitado tecnicamente falando. Foi uma aposta do Fortaleza no mercado da bola, vindo da base do Vasco, que você não tem convicção nenhuma que ele vai render. Pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, ainda é um garoto muito novo, mas pô, não dá pra ter a certeza. É aposta, cara. Que pode te agregar ali numa bola aérea, porque é um jogador muito alto, é muito novo, tem explosão também, ok, mas ainda não tá. Você não tem a certeza que ele vai vingar muito na Série B. Kaique também vindo da base do Botafogo, pelo amor de Deus. Tem os elos de confiança no ataque são Kaique e GB. Tu tá de brincadeira, né, irmão? Tá de brincadeira. Então, eu acredito que o Fortaleza tem que ir no mercado em busca de mais um centroavante para chegar com o status de Barreiro, chegar para ser titular absoluto. É assim que eu vejo. E eu até falei aqui para vocês que Barreiro saiu naquela coletiva pós-jogo contra. Foi contra o Floresta, meu Deus, contra o Ferroviário, né? Que Barreiro fez um dos gols da vitória do Fortaleza por 2-0. Foi num tom de despedida já. E a coletiva de Carpini também ficou claro. Eu trouxe aqui para vocês. Carpini deu a entender para todo mundo que, tá difícil a situação e tal, mas ele mostrou muito profissionalismo nesse último jogo dele, por enquanto e tal. Fez um gol, batalhou pelas bolas, correu, se esforçou e ponto. Ficou em momento nenhum Carpini se mostrou otimista
com essa possível permanência ou essa negociação aí com o Boca Juniors, né? E que existia uma possibilidade muito alta dele ir para o Boca Juniors e foi o que aconteceu. Então, assim, dito isso, gente, 15,5 milhões de reais. Dá para ir no mercado. Eu sei que o Fortaleza não pega 100% dessa fatia. O Fortaleza pega uma parte. Mas, ainda assim, dá para tu ir no mercado e contratar um outro centroavante. Até melhor do que Barreiro, dependendo do contexto, tá? Tecnicamente falando. E que pode ajudar mais do que Barreiro ajudaria. Barreiro é um centroavante bom pra Série B e é isso, e ok pra Série A e ponto, cara. Não é nenhum super centroavante. Meu Deus, agora o Fortaleza não sobe mais. Não é isso, pô. Não é o fim do mundo a saída de Barreiro, não. É um bom centroavante ok pra Série B, bom, acabou. De G4 ali de Série B e tá tudo certo. Dá pra ir no mercado e contratar um Gabriel Talhari, por exemplo, que eu até falei aqui sobre ele antes de ontem. Vende Barreiro e contrata Talhari. E Talhari ajuda, tá? E trabalhou com Carpini, inclusive. Pode ser uma peça importante. E tecnicamente é melhor do que Barreiro também, na minha opinião. Agora, Barreiro você pode considerar ele ser mais centroavante, camisa 9 raiz, pela razão óbvia. Ele é um jogador mais do último toque, da finalização, da presença da grande área. Aí beleza, Talhari é um jogador que flutua um pouco mais fora da grande área, né? Bom, enfim. Barreiro tá fora do Fortaleza, tá? Régua passada de Barreiro, agora vamos pegar o pacotão do mercado da bola do esporte. Começando com esse cidadão aí, chamado Luciano. Legado e sequelas da gestão nefasta de Yuri Ramon, tá? Antes disso, o recado da Montenegro Cargas mais uma vez. Tempo, qualidade e segurança fazem toda a diferença na estrada do sucesso. E a Montenegro Cargas é especialista em entregas rápidas, seguras e com excelência de ponta a ponta. Do ponto de partida ao destino final, sua carga estará em boas mãos. Por quê? Tempo é compromisso com a Montenegro Cargas. Qualidade é padrão FIFA. E segurança é prioridade. A Montenegro Cargas faz o transporte de cargas expressas, fracionadas, faz também o transporte de produtos químicos em todo o Brasil. Entre no site www.montenegrocargas.com.br, faça seu orçamento e depois vem aqui me agradecer. Essa é a Montenegro Cargas, transportando compromisso. Para quem não conhece, é carga, viu, pai? A informação publicada pelo GE em relação a Luciano é que o Sport vai negociar, está negociando a saída de Luciano para algum clube, por empréstimo até o final dessa temporada. Essa informação foi trazida primeiro por Fred Figueroa, que o Sport estava tentando negociar com 2 clubes a saída do Luciano. Só que essa informação tem 1 mês aproximadamente. Foi depois do jogo contra o Decisão que Fred Figueroa soltou aquela informação. Tem 1 mês, exatamente 1 mês praticamente, estamos no dia 19 de fevereiro. E ele ainda não saiu do Sport, mas a tendência é que ele saia e isso vai acontecer, tá, gente? A dúvida é para qual clube é que ele vai. Primeiro, o Luciano, o histórico dele recente, ele vem de lesões, de uma lesão no caso, no início do ano, que ele passou algumas semanas fora. Acabou não sendo relacionado para nenhum jogo do Campeonato Pernambucano até o momento. E pela razão óbvia, ele quer sair do clube e o Sport tem que emprestá-lo porque sabe que ele não vai ter muita utilidade na temporada. É um primeiro/segundo volante que pode jogar ali no lugar de um Zé Gabriel ou até de um Iago Felipe, mas o Sport tem Zé Gabriel, Iago Felipe, tem Biel Fonseca que vai chegar, tem Zé Lucas que ainda tá nesse imbróglio se ele vai jogar ou não ainda nessa temporada, tem o Adriel da base, tem Augusto Pucci que pode jogar por ali. Então assim, o Sport tem muitas peças para o setor de certo modo. E eu não tô nem falando de ter muita qualidade não, eu tô falando de ter quantidade. Porque assim, Luciano não é um jogador que agrega muita qualidade, mas ele vai sair porque ele quer e o clube quer que ele fique, mas ele quer de todo jeito porque ele quer receber minutagens em um time de Série B também. Não. O Sport quer que ele saia, ele quer sair por quê? Ele não tá tendo minutagem. O Sport, Roger, não tá dando minutagem para ele, não tá relacionando ele para os jogos. Então, naturalmente, o contexto geral para os dois é melhor, para Luciano e para o Sport também. Um empréstimo dele para algum outro clube, tá? Até porque é mais um, né? Mais um jogador fraco no elenco do Sport que não vai ajudar em nada na Série B, por exemplo. Então, a saída do Luciano, para mim, ela é positiva para deixar mais espaço para outros garotos da base que tem um potencial talvez até maior do que o Luciano, tá? E aí, a informação publicada pelo GE é a seguinte. O movimento pela saída do Luciano se dá depois de 2 anos de sua chegada à Ilha do Retiro, quando o Sport comprou 60% dos direitos econômicos do volante com planos de Europa para ele. Olha, é a gestão, gente, não é fasta de Yuri Ramon / Guilherme Falcão. Compraram o Luciano com a expectativa de vender ele para a Europa no futuro, no médio e longo prazo, né? Detalhe que ele tem contrato com o Sport até abril de 2027, então tem mais 1 ano de contrato aí com o Sport.
Vai que ele jogue muito bem no clube de Série C ou clube de Série B e se destaque e daqui a 2 anos ele esteja voando no futebol europeu. Quase zero essa chance de acontecer, né? Sendo bem sincero, ele é horroroso. É fraquíssimo como jogador. Pode até ser que evolua futebol, mas a gente sabe que, pelo amor de Deus. O atleta era tratado como jogador valorizável a médio prazo, mas desde que chegou, a desejada valorização não aconteceu. O meio-campista jogou apenas 8 partidas. Eu fui até dar uma olhada rápida aqui no histórico do Luciano pelos clubes que ele passou recentemente, né? Já foi jogador do Bragantino, da base do Bragantino. O Sport comprou ele por 60%. Na gestão nefasta de Yuri Romão. Beleza. Aí ele tem ali, tipo, sei lá, 10 jogos no profissional, 13 jogos no profissional aqui, vários jogos no Sub-20, fez até alguns gols no Sub-20 e tudo mais. Foi pro Atlético de Minas Gerais, fez 7 jogos em 2024. Aí o Sport, pum, vou contratar Luciano. Olha aí, a nova joia que a gente tá contratando. Fez 8 jogos. Jogou mal a maioria dos jogos. Aí em 2025 o Sport emprestou ele, né? Tava jogando Série A, o Sport emprestou pro Ipiranga de Erechim. Jogou 12 partidas. Aí eu fui dar uma olhada na minutagem, né? Ele entrou todos os jogos basicamente no segundo tempo. Teve pouco menos ali de 400 minutos. Jogou algo em torno de 383 minutos, tá? Ou seja, uma média de 33 minutos por jogo. Ou seja, entrando normalmente no segundo tempo e nem pro Ipiranga de Erechim, que eu acho que jogou a Série C da temporada passada. Ele flutua muito por clubes de Série C, né? Como ele tava no Atlético lá em 2023, que tava jogando a Série C, inclusive. Aliás, 2024, né? Que tava jogando a Série C, inclusive, também. Deixa eu só ver aqui, Série C. Para trazer aqui a informação cravada. Foi isso mesmo, jogou no Ipiranga de Erechim ano passado na Série C. E foi 10º colocado. E nem no Ipiranga, no poderoso Ipiranga de Erechim, ele conseguiu ser... titular na equipe. Então, pelo amor de Deus, tá claro que o jogador não vai agregar em nada na Série B, já não agregou em 2024, em 5 já não agregou muito na Série C, para a Série B que não vai ser útil, né? Bom, e o Sport já tem muitas peças para a posição, de certo modo. E mesmo que não tivesse, empreste e vai atrás de outro no mercado, aposta em outro, já diria Casemiro, eu quero novos ruins, para poder criticar de outras formas, né? E não ficar batendo na mesma tecla de jogadores que já estão aqui e vão continuar aqui. Porra, pelo amor de Deus. Rua pra Luciano, tá? Pra finalizar, Berdan Torres postou até no Twitter a situação ali do Primavera, né? Que se classificou para a próxima fase da Copa do Brasil. Por falar em Copa do Brasil, vou deixar o link aqui no card que a gente passou aqui uma historinha geral ali que aconteceu nessa primeira fase. Uma história bizarra, inclusive, a mais inacreditável que eu já vi na competição nessa primeira fase. O Porto da Bahia se classificou contra o Serra Branca com 2 jogadores a menos em campo. Surreal. E falamos também sobre Mikael, o Sport, premiação e todos e todos, tá? Vou deixar o link aqui sobre a primeira, segunda, terceira, quarta fase da Copa do Brasil, para quem quiser acompanhar. Aí o Primavera vai pegar o Ceará na Copa do Brasil. Aí Berdão complementou. Dessa forma, acho difícil agora que venha alguém de lá pro Sport. No caso, seria um Paulo Baia, que ficou especulado aqui no Sport, um Wellington, que também ficou especulado aqui no Sport, Gabriel Poveda, que também ficou especulado aqui no Sport. Vocês lembram que eu falei sobre os 3 nos últimos 2 dias? Não vai vir nenhum desses 3. Provavelmente. Isso aqui era leitura de acordo com o cenário atual. O Sport tem 2 centroavantes. Poveda não vai chegar para ser um terceiro atacante. O Sport tem 3 pontas pela esquerda. Marlon Douglas, Gustavo Maia, Cleison e até Yuri Castilho, que pode jogar por lá. Então, Paulo Baia não vai chegar aqui para ser banco do banco, pelo amor de Deus. E também estava longe de ser uma grande contratação para a Série B. O Wellington estava em negociações avançadas com o Ceará. Então, difícil ele vir para o Sport também. Essa era a leitura que eu tinha trazido para vocês, de acordo com informações / cenário atual do elenco do Sport e dos jogadores, de certo modo. Inclusive, eu estou trazendo aqui a escalação. Se você parou aí para dar uma olhada, vocês não viram nenhum desses jogadores, né? Pois bem, eles nem relacionados ficaram, para justamente não comprometer uma possível negociação com um time de Série B, tipo o Ceará, tipo um Fortaleza da vida. Porque se eles forem relacionados e jogar uma partida, eles não vão poder jogar mais uma Copa do Brasil, pelo Fortaleza ou pelo Ceará. Então, naturalmente, entre aspas, poderia dificultar um pouco mais as negociações, sim. E aí a lógica é que eles não fossem relacionados, como eles não foram. No jogo passado, no Campeonato Paulista, eles foram, inclusive o Poveda tá aqui, ó. Feliz, a gente sabe que
foi da forma que a gente queria, né? A gente queria a vitória, mas deixamos o clube na primeira divisão e com a vaga da Série B também, que era muito importante para a sequência da instituição. Obrigado à cidade de Indaiatuba, né, pelo apoio, ter abraçado a gente. Não só agora, né, desde o ano passado eu acompanhava na A2, no acesso, na Copa Paulista também. Parabéns pela festa linda, agradecer eles também pelo apoio. Ou seja, a Poveda jogou, o Primavera acabou empatando 3-3 aí o jogo contra o Noroeste. E quando você vê aqui a escalação, tá Wellington, tá Poveda e tá Paulo Baia também. Bom, complementando a informação do Pedro Maranhão, os 3 especulados são do mesmo empresário. Falei com ele hoje e disseram que nenhum dos 3 vem pra cá. Ou seja, nem Poveda, nem Wellington, nem Paulo Baia vai vir pro Sport, tá, gente? E era mais ou menos a lógica da leitura atual do cenário do esporte e dos jogadores também. Então, podem esquecer esses nomes especulados aqui no esporte, que ficou ventilado desde o início do ano, desde o início de janeiro, que já estavam apalavrados com o esporte. Essa informação foi lá atrás, né, lá do início de janeiro, mas acabou não fechando nenhum desses 3 jogadores com o esporte e que não teve negociações recentes também não. Lá atrás pode ter tido sondagem e tal, mas talvez até negociações, mas talvez não deu certo lá atrás, né, no início da temporada. No início de janeiro, no caso. Bom, é isso, meus amigos. Abraço para todos vocês. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Valeu, gente.